de Deus. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Cantemos juntos, rezemos. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Eterna é sua misericórdia. Mais uma vez, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna. Eterna é sua misericórdia. Dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna. Amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelas redes sociais, então hoje nós ouvimos este evangelho, bem no início, dá uma impressão, né, que nós estamos vivendo como os apóstolos, ou os apóstolos estão como nesse tempo. As portas estavam fechadas, os apóstolos estavam trancados em casa por medo dos judeus, assim como a maioria de nós estamos trancados em casa hoje, não mais por medo dos judeus, mas por medo do tal do coronavírus, que parece ser maior que o mundo, né? É bom a gente refletir hoje. E Jesus entra naquele local para dizer também que Ele entra na sua casa, para dizer que não tenha medo. Antes, os apóstolos estavam trancados, mas depois da graça do Espírito Santo, do Pentecoste, eles saem e vão anunciar o mundo sem medo. Nós também estamos assim, né? Fechados, trancados, por medo de vírus, medo de doenças e tantas situações. É bom a gente hoje meditar sobre a misericórdia de Deus e pensar um pouquinho também, amados irmãos, sobre a nossa falta de misericórdia. Eu e você somos chamados também a ter misericórdia, mas o mundo não teve misericórdia de Jesus e continuou não tendo de tantas pessoas. Há 20 anos, quando eu cheguei na congregação da Copiosa Redenção, no ano 2000, eu escutava uma pregação do Padre Hilton, ele já pregava isso há mais de 10 anos. Ele dizia assim, que a mão de Deus vai pesar sobre a humanidade, que a mão de Deus não pode ficar mais parado, que Deus não poderia mais aguentar tanto pecado e tanta maldade da humanidade. E ele dizia uma maldade específica, e que hoje é importante a gente pensar nisso. A maldade que se faz com aqueles que não lhe é permitido nascer, que se faz praticada pelo aborto, pelo assassinato de tantos filhos amados de Deus. Deus não pode ficar parado mais. Há 20 anos o Padre Hilton pregava isso, que Deus ia permitir uma calamidade na humanidade para ver se as pessoas peçam perdão, peçam misericórdia, se voltam para Deus. Não sei se, né? Olhando assim os acontecimentos, será que não era uma profecia que está se cumprindo hoje, nesse tempo? Olha a situação que vivemos, o desespero, o medo. Não podemos nem receber sacramentos, né? Que nos salva, que salva a alma. Então pensamos, amados irmãos, hoje, e pensemos, né? Pensemos mesmo sobre isso. Quanta maldade que foi feita no mundo, mas principalmente, quanta maldade foi feita com crianças que não permitiram que vivessem. Deus queria a vida delas aqui, que elas pudessem experimentar um tempo aqui, e tantos de nós
não lhes demos permissão, assassinando-os, antes mesmo de nascer. Milhões! Se temos tantas mil pessoas hoje que morreram pelo coronavírus, isso não chega a 1% das crianças que foram mortas nos ventres de tantas mulheres, de tantas pessoas. Imagina, não chega aos... Foi bilhões de pessoas, de crianças, que não foram permitidas nascer. Então, nesse domingo da misericórdia, é preciso rezar por elas. É preciso rezar para que Deus tenha misericórdia desse tempo. Deus ainda é bom. Deus ainda tem misericórdia. Mas não podemos esquecer, amados irmãos, amadas irmãs, que Deus é justo. Que o pecado tem consequências. Hoje, ao celebrar o domingo da misericórdia, nós ouvimos no Evangelho a instituição ou a restituição do sacramento da misericórdia, que é o sacramento da confissão dos pecados. Aqueles que vós perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles que não perdoarem. Então, amados irmãos e irmãs, o perdão dos pecados, a experiência no sacramento da misericórdia requer uma atitude humana muito simples, mas necessária para que haja perdão, que é a confissão dos pecados. Como nós necessitamos neste domingo de fazer uma grande confissão da maldade da humanidade e pedir perdão ao Senhor por tantas pessoas, tantas maldades, de crianças, de tantas pessoas que foram assassinadas, de tantas formas, por pessoas más, que queriam poder, por tantos ditadores, tantas pessoas que morreram no campo de concentração, pelo nazismo, pelo comunismo, que ainda morrem hoje, em Mianmar, por exemplo, na própria China, que ainda matam pessoas simplesmente porque não concordam com algum sistema político, e que continua, e essa é o coração de Deus grita de dor, por causa dos inocentes, que foram assassinados no ventre materno. Tem um vídeo que mostra, foi um médico que mostrou uma vez para mim, que mostra uma máquina que coloca dentro do útero da mulher uma espécie de, para sugar a criança. E ele mostra através da imagem de, como é que fala? Ultrassom, a criança desesperada, fugindo, tentando ir para o outro lado, fugindo daquilo. Isso não é vida. Uma sociedade que briga, que clama para salvar uma árvore que está em extinção, que tem que conservar uma semente de uma árvore, porque essa árvore vai acabar do mundo. Uma sociedade que briga e que gasta milhões de dinheiro para salvar um animal que está em extinção, mas que gasta milhões de dinheiro para matar uma vida humana no ventre. É preciso chorar, amados irmãos. É preciso chorar por essa maldade terrível. Será que não é por causa disso que Deus permite que venha calamidade sobre nós? Porque nós esquecemos da misericórdia. Nós clamamos a misericórdia e esquecemos de devolvê-la. É preciso chorar hoje, clamando a misericórdia de Deus por este mundo. As mesmas pessoas que lutam para salvar um mico-leão, um animalzinho que está em extinção, é as mesmas que gritam a favor do aborto. E eu estou dizendo isso, amados irmãos, hoje a CNBB soltou uma nota, e que bom que você possa, o padre Juliano até mandou nos grupos aí, porque está marcado para o dia 24 agora, enquanto está todo mundo escondido, lá no Supremo Tribunal Federal, eles vão colocar em votação lá a aprovação do aborto. É o primeiro passo, né, das crianças, das mães que estão com zika. Ou seja, aquela criança, só porque tem um defeito,
Então a gente pode matá-la no ventre. Autorização para assassinato no ventre da mãe. E nós estamos aqui sofrendo as consequências do pecado da humanidade. E mesmo assim, as pessoas ainda continuam más. Porque isso é uma maldade terrível. Terrível. Como que pode nós clamarmos pela vida de uma árvore, de um animalzinho, e clamar pelo assassinato de uma criança no ventre da mãe, Jesus? É vida. O que é mais vida? Se eles não consideram que um feto ainda não desenvolvido não é vida, como que pode considerar então uma árvore vida? Mas mesmo assim é mais vida do que isso. E as pessoas gastam rios de dinheiros para lutar por essas coisas e esquecem de lutar pela vida mais importante, de filhos de Deus. São os filhos amados de Deus que estão sendo assassinados. Lutemos, amados irmãos, pela vida humana, também pela natureza, defendemos ela, mas não pode colocar acima de uma criança que está no ventre da mãe. Não pode. Misericórdia de nós, Senhor, nós precisamos. Clamamos, Senhor. Clamamos também a misericórdia de Deus por tantas pessoas que estão com essa doença e que estão com medo. Mas hoje, amados irmãos, queria pedir a misericórdia de Deus e que a gente, em vez de ter medo de coronavírus, deveria ter medo daquilo que mata a alma. Como diz os padres da igreja, não tenham medo, a palavra de Deus também diz, não tenha medo daquele que mata a vida biológica, porque o vírus mata só a vida biológica. Mas existe algo que mata a vida da alma, a vida espiritual, que é o pecado, que é a maldade. É esse vírus que é pior do que os outros. É esse que nós precisamos pedir e lutar. Nós fugimos, nos trancamos dentro de casa, porque estamos com medo de uma doença que mata o corpo. E é justo que a gente cuide, que não queira. Mas eu gostaria, amados irmãos, que todos nós tivéssemos essa mesma disposição para fugir, se esconder do pecado, que mata a alma, que destrói a nossa vida espiritual. É ali que precisamos clamar a misericórdia de Deus. Para dizer, amados irmãos, nesse dia da misericórdia, em que pedimos e clamamos, a misericórdia que quer lavar-nos do pecado. O sacramento da misericórdia, que é a confissão, só é válido se eu confesso, se eu peço perdão. Então eu convido a você e a humanidade inteira a clamar misericórdia e pedir perdão, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos proteger do pecado. Olha só, nós estamos criando, graças a Deus, no Brasil, né, hábitos muito bons de limpeza, né? Todo mundo espera que continue, né? Depois de passar essa pandemia, que a gente continue com essas boas atitudes, né? De cuidar de máscara, né? Para não ser contaminado, né? De quem lidar com o povo, lavar as mãos, né? Mais vezes, não só antes da comida, né? Antes a gente aprendia, quando era criança, que tem que lavar antes de comer, né? Agora, para todo momento, lavar e lavar bem, o álcool e gel para se proteger. Mas, amados irmãos, se nós tivéssemos essas mesmas atitudes de se purificar da alma, nesse domingo em Naubes, que celebramos esse dia, né, das vestes brancas, alvejadas no sangue de Jesus, como se a gente cuidasse das nossas vestes espirituais, da forma que estamos cuidando da nossa veste de carne, né? Olha só
Por que eu falei isso no início sobre esse domingo de almas? Porque no início da igreja, ainda tem alguns países que têm essa tradição, né? Um pouco diferente. Os neófitos. Os neófitos é aqueles catecúmenos que se batizavam na vigília pascal. Depois do batismo são neófitos. Eles permaneciam a semana inteira com a mesma veste, a veste branca, que eles recebiam no dia do batismo, né? Recebiam aquela veste lá depois de ser batizado, vestiam, e aí a igreja, como pedagogia, eles tinham que ficar com aquela veste a semana inteira. Não podiam sujar. Eles tinham que usar a veste sem sujá-la. Tinha que cuidar. Você imagina o cuidado que eles tinham para não manchar a veste. Para que no próximo domingo, no segundo domingo, na oitava da Páscoa, eles pudessem entrar na igreja ainda com as vestes brancas. Claro, símbolo da nossa entrada no céu com as vestes brancas. Está vendo? É a mesma coisa que a gente está fazendo agora, mas não com a veste da alma, com a veste do corpo. Todo momento a gente tem que cuidar para não sujar, né? Para não sujar do vírus. Vai que tem vírus ali, né? Então, amados irmãos, é tempo da gente fazer esse exercício, este cuidado com a nossa alma, com a nossa veste batismal, que foi lavada no sangue de Jesus, foi alvejada, se tornou branca, como nenhuma lavadeira diz, né? O Evangelho, nenhuma lavadeira poderia colocá-la assim. Lembra da transfiguração? É aquele tipo de veste, uma brancura tal, né? Para dizer da pureza, uma pureza tal. É a veste da nossa alma, que precisa hoje ser lavada de novo, e que nós possamos ter esses cuidados com a nossa veste, porque o vírus, o coronavírus e os vírus todos que tem por aí, né, a influenza e tantos outros que a gente esqueceu dos outros também, né, tantos outros que tem por aí, não pode matar e fazer adoecer, sujar a nossa alma. Eles não podem. Mata no máximo o nosso corpo, por isso a gente tem que cuidar, mas eles não matam a nossa alma, não suja a nossa veste batismal. É a veste que eu preciso ter cuidada para eu entrar nas núpcias do Cordeiro, na grande festa no céu. E é para lá que nós precisamos lutar para chegar. Amados irmãos, nos purifiquemos, a nossa veste batismal, o nosso coração, lavemos nosso ser, fujamos do pecado, mais do que desse vírus. Peçamos hoje, nesse dia da misericórdia, que Deus nos dê essa graça de clamar a misericórdia de Deus, mas que, para que ela possa ser efetiva na minha vida, eu tenha consciência de que eu preciso pedir perdão, de que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Clamamos a misericórdia de Deus sobre a humanidade inteira e peçamos, mais do que isso, que a humanidade inteira se arrependam da maldade, se arrependam dos pecados, se arrependam dos pecados. Deus ainda está com o lado aberto, como nós vimos Tomé colocando a mão. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino vai dizer que São Tomé colocou a mão no lado de Jesus aberto. A mão. Você está entendendo o tamanho do buraco que tinha ali? Cabia a mão. Claro, cabe você inteiro. Continua aberto o lado de Jesus, sinal da misericórdia, para que nós possamos entrar. Mas é preciso pedir a graça do arrependimento. É preciso se arrepender dos nossos pecados. Misericórdia de mim, Senhor, pecador miserável. Espírito Santo, nós clamamos hoje, dai-nos a consciência do pecado. Dai a consciência do pecado a tantas pessoas, Senhor, que continuam matando os seus filhos amados, queridos.
e ainda querem fazer disso lei, para que possa ser legal assassinar. Pior de tudo, pior dos assassinatos, é aquele em que a pessoa não tem nenhuma possibilidade de se defender, de autodefesa, nem de fugir, embora elas tentam fugir. Dia que eu não sou de chorar, vocês sabem, né, que me conhecem, né? Eu choro diferente, né? Mas um dia que eu chorei, o dia que eu vi esse filmezinho que mostra o feto tentando fugir daquela máquina que suga ele, esse pedaço no ventre. Ele tentando fugir, gente. Tenta fugir, escapar. Misericórdia, Senhor, do teu povo, que consegue ser tão mal. Misericórdia de nós, Senhor, que nos calamos diante de tanta maldade do mundo. Misericórdia, Senhor, pelas vezes que nos acovardamos diante do pecado. Misericórdia, Senhor, pelas vezes que não lutamos até o sangue